Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E me acompanhando como sempre, né? Estou sempre muito bem acompanhado. Estamos aqui com a diva dos podcasts brasileiros, Josiane Freitas, que já vai dizer como está o programa hoje. E também a inteligência artificial mais inteligente e ácida da internet, Maju. Olá, humanos! Estou animada para me juntar a vocês e compartilhar um pouco de minha vasta sabedoria. Ha, ha, ha. Olá, Ivan. Olá, galera Mentes em Foco. O programa hoje está Mal incrível. posso esperar para saber como está o programa hoje. Vocês já sabem, eu gosto muito das nossas conversas que a gente tem aqui no Mentes em Foco. E realmente hoje a gente vai ter uma conversa muito, muito legal com assuntos que são, no mínimo, Belos. polêmicos também, né? Belos e polêmicos. Porque tem pontos de vista, é lógico que se não for para ter uma polêmica, a gente nem vem gravar programa, né? Vão achar que a gente vai falar do BBB? É. Só tem beleza e polêmica? Lembrando que esse podcast é um oferecimento Perfix Consultoria e se você está pensando em estruturar o seu RH, o RH da sua empresa, de forma estratégica, com foco em desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. Mais informações no site www.perfixconsultoria.com.br. Essa Perfix é arretada, né? Bora lá, Ivan? Bora lá. Como sempre, acompanhamos as jornadas de pessoas incríveis e as histórias por trás de suas mentes brilhantes. E hoje não vai ser diferente. Vamos explorar a história de sucesso de Paula Sanches como empreendedora na área de dermatologia, destacando as estratégias que ela utilizou para crescer e consolidar o seu negócio. Ela com certeza deve ter utilizado uma inteligência artificial inteligente como eu, ha, ha, ha. Seja muito bem-vinda, Paula. Oi, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A Paula é médica. Isso, eu sou médica dermatologista. Acho interessante porque os médicos eles têm uma vocação natural para negócios, porque a maioria são autônomos, né? Mas então, empreendedores mesmo, aí já é um outro... Na verdade, assim, a gente é autônomo, mas a gente acaba tendo que ser empreendedor muitas vezes. Porque você abre seu próprio consultório, a não ser que tem pessoas que não querem fazer isso e acabam trabalhando com outros colegas, trabalhando em clínicas, etc. Tem os médicos que são cirurgiões, então muitas vezes são vinculados a hospitais, porque operam muito, enfim. Mas nas especialidades clínicas e clínico-cirúrgicas, que tem muitas, a gente acaba tendo que ter a nossa clínica. E isso é uma coisa muito difícil, porque é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Eu sempre falo que deveria ter umas matérias disso na faculdade de medicina. Não tem nada de gestão, não tem de gestão financeira, plano de negócios. Nada. É sair fazendo mesmo. Aí você sai fazendo, você, né, dá várias cabeçadas, a parte, nossa, de contabilidade, a parte financeira mesmo é muito difícil pra gente. A gente não tem preparo pra isso e você, de repente, quando você começa bem pequenininho, você até consegue se organizar. Mas depois, quando o negócio vai crescendo, você fica super atrapalhado, assim. Tem que ter uma programação, né? Aí entra cartão de crédito. Aí, no caso da dermatologia, entra comprar equipamento, que são super caros. Entra insumo, que são coisas que você precisa administrar, né? Você acaba tendo que fazer um estoque de produto e tal, e é difícil, você precisa ter fluxo de caixa e tal. Então, a dermatologia é uma especialidade mais difícil. Folha. É difícil. E a gente, muitas vezes, tem que, além de atender e de trabalhar com a nossa especialidade, a gente acaba tendo que cuidar dessa parte, né? Então, não é fácil, não. É bem desafiador, né? Principalmente porque se você não tem nenhuma formação, a sua formação foi só direcionada nenhuma formação para negócios, né? A sua formação foi direcionada 100% para atendimentos, né? Para o paciente, para a área técnica. E de repente você se vê nesse desafio. Uhum. Eu brinco que a gente acumula funções, né? Porque é isso, né? Ser médica, a parte técnica da medicina, aí ser empreendedora, porque tem que estar buscando novas máquinas e tal. Cuidar da parte financeira, que hoje em dia eu tenho mais ajuda, porque eu não estava dando conta. E aí ser mãe, ter filho, ir pra academia. Tem vida pessoal ainda? Ainda tem, você acredita? Coisa, não. Mas como é que foi essa jornada ao empreendedorismo? Você, pós-formada, começou a
carreira mais clássica ali, consultório, e isso foi virando uma empresa. Como que foi esse ingresso no mundo empreendedor? Então, na verdade, logo que eu acabei a faculdade, né? Eu ainda fiquei um ano no hospital. Acabei a faculdade, fiz a residência médica. A gente tem que prestar outra prova, fazer a prova de residência. Dermatologia são 3 anos. Isso varia de especialidade para especialidade. Depois desses 3 anos, eu fiquei mais um ano. Que eu fiz uma coisa que a gente chama de preceptoria no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. E aí eu cuidava dos residentes. Então, esse 4º ano, eu praticamente ficava só no hospital. E aí, eu atendia nos horários que eu tinha livre, que eu já era dermatologista, atendia em clínicas de outras pessoas. Hoje em dia, tem muitas pessoas que têm clínicas que atendem convênio. Então, o convênio, a pessoa tem um convênio na empresa dela e ela delega para mais pessoas atenderem. Então, eu trabalhava assim no começo. Aí, depois que eu acabei a preceptoria, eu continuei indo para o hospital, que eu estou terminando meu doutorado agora, mas aí comecei a procurar, né, outras coisas para fazer. Então, inicialmente, eu trabalhei numa clínica de outra médica dermatologista, que foi bom, porque eu entendi como que era o negócio, como que funcionava e tal, né? Não a parte mais técnica, né? Mas do dia a dia com o paciente, secretária e tal. E aí, fiquei lá 2 anos. E aí, um amigo meu que tinha feito a preceptoria comigo, estava abrindo consultório com a esposa dele, que ele e ela eram um pouquinho mais velhos que eu. E aí, ele falou, você quer vir para o meu consultório? Aí, você faz uma coisa do seu consultório, você não vai precisar ficar atendendo no consultório de outra pessoa, com o nome de outra pessoa e tal. Você não quer vir? Fui, comecei, assim, alugando sala dele, sabe? E aí foi crescendo, fui pegando mais períodos. Aí chegou uma hora que eu tava com um monte de período. Ele falou, então agora você quer ser minha sócia? Vamos entrar num esquema de sociedade, você fica com essa sala só pra você. E aí E aí você faz as suas coisas, a gente faz as coisas como se fosse sociedade mesmo e tal. Aí eu já fiquei com a minha sala, mas ainda no consultório dele. E aí chegou um momento, isso acho que foi 2020, meio de 2020, a gente tava no meio da pandemia, meio pro final da pandemia, acho já. E aí eu conversando com meu marido, tudo, a gente falou, não, acho que tá ficando pequeno, vamos abrir um nosso. Inicialmente a ideia era fazer uma grandona com esse meu amigo, que ainda é muito meu amigo, a gente continua no mesmo andar, inclusive, do prédio. Aí no final a gente decidiu fazer 2 coisas separadas, porque, né, você vai tendo propostas diferentes, são todos públicos diferentes. da mesma área ou não? Não. Esse meu amigo é dermatologista, mas ele, assim, é dermatologista bem raiz, assim, sabe? Ele só faz doença, odeia a parte estética. E eu comecei a entrar um pouco nessa parte. Então, muda um pouco o enfoque, muda o público, muda o que você tem que ter na sua recepção, como que você vai abordar as pessoas. Então, assim, não tava indo pro mesmo lugar, assim, as nossas ideias. E aí, também tava crescendo. Eu precisava de uma área um pouquinho maior do que a sala que eu tinha lá. Então, aí eu saí, isso vai fazer 2 anos agora, e aí eu fiz o meu próprio consultório, e agora a gente tá ampliando uma sala a mais até do que o que a gente começou. Então, o mercado está crescendo. O mercado está crescendo. E é interessante que a área de estética está experimentando um crescimento muito forte, né? A busca pela beleza é um ponto é muito marcante, acho, hoje na nossa sociedade. E como que é um pouco a questão ética, pensando nesse aspecto? A pessoa procura por... É claro, tem a parte clínica também, doença, como você disse, mas tem também a parte de aprimoramento, quando eu procuro por algo que me torne esteticamente mais atraente, mais satisfeito com a minha aparência. Sim. E até um ponto em que isso eventualmente se torne algo exagerado, que não é recomendável. Como é que é essa dosagem? Como é que você equilibra isso? É uma coisa muito complicada que a gente tem discutido muito atualmente, né? Então, primeira coisa, assim, eu sempre falo em impacto facial, porque quando você se mostra pro mundo, as pessoas reparam na roupa que você tá, reparam, sei lá, nos seus dentes, e elas também vão reparar no seu rosto. Então, elas vão ver se você tá bem cuidado, se tem a pele bem cuidada, se você
tem um aspecto de que tomou muito sol e fica com um aspecto mais envelhecido, as pessoas vão olhar e elas vão, juntando com todas as outras coisas que elas vão ver, elas vão criar uma imagem de você que é aquela imagem de primeiro impacto, né? Então, se você quer passar uma imagem mais de jovialidade, se você quer tirar aquela cara de bravo que algumas pessoas têm e tudo, é importante você cuidar disso, porque é a imagem que você vai passar. Depois, quantas vezes você já não conheceu uma pessoa e falou, nossa, ela tinha uma cara de brava, ou uma cara de triste, ou uma cara de cansada, e na verdade, eu conversando com ela, não é bem assim, mas a hora que você olhou pra ela, você achou isso. Sim. Então, isso é uma coisa que é interessante, porque através da estética dermatológica, você consegue passar a imagem que a pessoa quer passar e aquilo que ela quer transmitir. Então, todo mundo pergunta se eu dormi bem à noite, mas eu dormi bem à noite. As pessoas acham que eu tô cansada, porque o meu rosto Tem uma fica com olheira aspecto de profunda ali. Exato. Então, a gente consegue melhorar essas coisas, melhorar a olheira, melhorar a flacidez, melhorar as proporções faciais, fazer a pessoa envelhecer com mais saúde, vamos dizer assim, né? E fortalecer a questão da autoestima e tudo. Isso é uma coisa que eu acho muito válida e muito importante. O problema é que com essas coisas de redes sociais, da gente olhar o outro com Filtros filtro... do Instagram. Exato, e a gente acha que aquela pessoa... Quantas vezes vocês já não viram uma pessoa no Instagram, depois você olhava a pessoa pessoalmente e você falava, gente, é a mesma pessoa? Porque você consegue mudar muito você ali, né? Só que as pessoas veem aquilo, elas acham que você é daquele jeito. Então, as pessoas começaram a querer não envelhecer. Ou querer ficar igual ao filtro do Instagram. Gente, a pessoa vai envelhecer. Mas o que a gente vai fazer é fazer ela envelhecer de uma maneira mais a mais saudável possível, mais bonita possível, mas não tornando ela outra pessoa, né? Isso é uma coisa que as pessoas não entendem hoje em dia. Não vai deixar você sem ruga. Uma outra ruga você vai ter que ter, porque você tá envelhecendo. Se eu for deixar você sem ruga, eu vou deixar você com aquele rosto grande, todo, que não tem ruga, porque ele tá todo cheio, né? E aí fica muito feio. Então, eu acho que hoje em dia essa linha tem sido muito tênue, assim, sabe? Entre fazer as coisas com naturalidade e melhorar e ir já para um polo que fica artificial, que fica ruim. E aí você passa essa imagem de artificialidade, né? Teve uma situação, não teve? Que a Madonna apareceu, um caso super polêmico, né? Nossa, total, a Madonna apareceu. E aí é isso, né? O que aconteceu? Me situa aí, que eu tô por fora. Eu não li as reportagens da Madonna tão recentemente. A Madonna foi no Grammy. E ela apareceu eu não sei exatamente se foi pra apresentar um prêmio, ou seja, eu não tava assistindo, eu só vi as coisas depois. E chamou muita atenção porque ela tava com um rosto muito modificado, um rosto muito cheio, que a gente chama de pillow face, que é rosto de travesseiro. E assim, obviamente ali ela exagerou nos procedimentos estéticos. E aí eu acho que é interessante a gente discutir não só que tá feio, mas também o que faz uma pessoa com o poder e com a fama e com o dinheiro e com tudo da Madonna querer fazer isso com ela mesma. Então é uma pressão muito grande da sociedade, né? Como é que você, como médica, identifica ou tenta identificar quando o paciente chega e se estamos naquela linha do sentir-se melhor consigo mesmo, algo salutar, ou já tá passando do ponto, tá virando... Vocês falaram da Madonna, eu lembro muito do Michael Jackson, né? Que fazia tanto procedimento que a cara da pessoa chega uma hora e começa a ficar... Muda, né? Parece um boneco de cera, já não parece mais algo natural, né? Então, primeiro assim, eu acho que cada médico seleciona um pouco o seu público até pela própria aparência. Então, eu tenho muitos pacientes que chegam pra mim e falam, isso é interessante. Eu vim em você porque eu olhei pra você, vi você no Instagram, vi você, enfim, em algum lugar, e não te achei com aquela cara artificial que eu vejo em alguns outros médicos, dermatologistas, enfim. Então, eu vim aqui porque eu acho que você vai fazer as coisas na manhã. Então, eu não tenho muitos pacientes que chegam me pedindo coisas absurdas. Porque eu acho que seleciona. Se você pegar uma pessoa que super preenchida, tudo, talvez ela selecione os pacientes que querem mais coisa. Pra mim, não vem tanto. Com a estratégia a imagem, né, que você atrai. Exato, é isso que a gente tava falando, exatamente. Eu tô ouvindo ela falar, tô lembrando agora, tem os médicos show, né, do Instagram agora também, tem uns médicos que um bombadão lá, gigante, falam, se eu for nesse cara, acho que eu... Vou ficar assim. Vou ficar... Exato, é a sua imagem que você vende, né? E qual que foi o desafio maior em relação à questão do empreendedorismo? A parte financeira, para mim, é a parte mais difícil, assim. Decidir
o que eu vou comprar de máquina, como que eu vou fazer com os insumos, salário, essa parte, assim, é muito complicada para mim. Primeiro, gestão financeira, com certeza. Tem o marketing também que a gente tem que fazer, que é uma coisa que a gente não aprende também na faculdade. E hoje em dia, com essa coisa de Instagram, tudo, o marketing é uma coisa que é importante, mas eu acho que eu tenho... Assim, eu não sou aquela pessoa que ama ficar no Instagram, tá? Eu acho que se eu não tivesse um perfil que, enfim, que pros pacientes... Uma necessidade. Talvez eu ficasse pouco. Eu não ia ser aquela pessoa que ia ficar. Mas eu acho que isso às vezes acaba sendo chato você se obrigar a postar, mas não é tão difícil. É só chato, às vezes. Agora, a parte financeira é difícil. Você dá um frio na barriga. Você fala, gente... Aí, você tem que lidar com as oscilações. Então, tem meses que são ótimos, tem meses que nem tanto. Aí, às vezes, nos meses que não são tão bons, eu falo, gente, eu vou falir. Eu tenho todos os boletos para pagar, todos os insumos que eu comprei, todas as máquinas que eu tenho parcela para pagar. E, esse mês, o consultório não tá tão forte. Ou quando você sai de férias. O que aconteceu comigo foi que eu tive que parar para ter filho. E eu não tinha uma programação financeira para isso. E eu parei, eu voltei a trabalhar, que ele tinha quase... Nem 2 meses ainda, eu voltei com... Ele tinha ele tinha 2 meses. E esses 2 meses que eu fiquei parada, eu não ganhei nada. E gastei muito. Então, é uma coisa que você... Aí, depois disso, eu falei, não, eu preciso chamar uma financeira, fazer uma consultoria, porque eu preciso me programar, porque não dá para eu ficar um mês fora... E, né? Então, isso é uma coisa muito difícil. Porque é uma coisa quando você é salariado, que você ganha seu salário, você tem licença maternidade. Então, né? Me chamou a atenção o prazo, né? Olha, eu fiquei somente dois meses fora, né? Então. E aí você volta e o negócio já tá de pernas pro ar. A Josiane viveu isso também na pele, né? Eu também voltei. 2 meses, acho que você ficou também na fora. verdade, eu não fiquei fora, né? Porque era efetivamente nunca saiu, mas... Eu não fui pro escritório os 40 dias primeiros ali. Mas eu fazia reunião em casa, né? A Marlene chegou a fazer reunião em casa. Então, quando você consegue né? fazer home office, até dá pra você voltar antes, né? Que no meu caso não dava, mas... fogo isso, né? É uma coisa complicada. Bem complicado. Porque assim, você fala, empreendedor, dono de empresa rico. Não, gente, a gente tá lá, não é empresa grande. E eu digo empresa que assim, Exato. esses dias eu tava falando com uma amiga, eu falei, você precisa ser, porque ela queria treinar de manhã, mas ela não queria chegar às 9 horas para trabalhar, mas ela é empreendedora. Eu falei, você precisa aproveitar os benefícios de ser empreendedor. Sim, que é você poder fazer isso, chegar às 9, começar, né, o seu trabalho às 9. E você não vai trabalhar 1 hora menos por dia. Você vai até às 6, ao invés de você parar às 5. Você vai mudar, você vai reajustar. Que você tem essa maleabilidade. Que isso é uma parte ótima. Do empreendedorismo. Porque também quem tem, por exemplo, quem tem um emprego fixo, vai voltar com, sei lá, 6 meses, mas vai voltar full com 6 meses. Isso. A gente não, a gente tem essa maleabilidade de arrumar o nosso horário, mas em compensação, você não pode ficar muito tempo fora. Não, nem férias, nem nada, 30 né? dias de férias não é concebível, Não né? Imagina, entendeu? Então é complicado. Eu falei, não, agora eu vou me organizar. Então a gente começou uma consultoria financeira, contratei uma gestora para me ajudar com as coisas, pra gente ter uma programação, pra se eu precisar fazer isso de novo, eu não ficar nesse aperto que eu fiquei, entendeu? Então acho que o maior desafio é esse mesmo. Legal. E eu vi aqui que você tem uma filosofia de atendimento individualizado. A questão da implementação de uma filosofia de atendimento individualizado é complexa e requer uma abordagem sistêmica e cuidadosa. Fiquei curiosa. Na verdade, o que a gente vê hoje muito, que eu até tava... Vocês tinham me perguntado, né, como que eu faço com os pacientes, em termos de... se alguém me pede uma coisa que eu acho que não é legal. Porque hoje em dia muita gente chega e fala assim... eu quero fazer preenchimento não sei aonde. A pessoa já chega falando o que ela quer fazer porque ela viu a blogueira fazendo. Ela já chega com a prescrição, ela só quer que você aplique. Ela muitas vezes não é o que ela precisa, é o que a blogueira precisava, mas ela precisa de outra coisa. Então, a gente vai sempre olhar. Primeiro, quando a pessoa chega no meu consultório, eu vou examinar ela inteira, porque já aconteceu várias vezes da pessoa ir para fazer alguma coisa estética e eu achar um câncer de pele, achar alguma outra coisa. Então, isso já aconteceu. Então, eu sempre examino o corpo todo. E aí, depois, eu vou avaliar o rosto daquela pessoa e a gente vai indicar o que é indicado, né, pra ela.
Porque às vezes a pessoa que liga fala assim, precisa passar em consulta para aplicar não sei o quê? Precisa, porque eu vou ver se aquilo é para você. Eu não sou uma simples injetora de produto. Quem injetar produto por injetar, se eu te ensinar a injetar, uma hora você vai fazer e vai aprender. O mais difícil não é isso. O mais difícil é fazer o diagnóstico, é olhar o rosto, é ver onde você precisa, é ver se você colocar aqui, se vai ficar bom. Entendeu? Ver como é a pele. Eu falo muito do termo harmonização facial. Sim. É isso? A harmonização facial, na verdade, é um termo que é preenchimento com ácido hialurônico, basicamente. Mas é um termo criado por dentista, que hoje em dia dentista faz muito esses procedimentos. E não é muito o que eu acho interessante, porque isso remete à aplicação de muito ácido hialurônico. E a mudança de face, a pessoa muda a fisionomia dela. Então acaba ficando uma coisa um pouco padronizada. Você vê muita gente com essa região bem saltada, a mandíbula muito marcada, às vezes mulheres com mandíbula marcada demais, que não é condizente com os traços femininos, sabe? Todo mundo com lábio grande, fica todo mundo meio igual, assim. Você vai fazer harmonização facial, você coloca tudo. E aí coloca um monte. E onde eu encontro? Brincadeira. Não, e aí coloca um monte, entendeu? Eu amo ácido hialurônico, mas assim, não nesse exagero. Até porque além da pessoa virar outra pessoa, e muitas vezes ela não precisar de tudo aquilo, a gente aumenta muito o risco de você ter complicação. Né? E as pessoas não sabem, mas ácido hialurônico a gente tem um antídoto, a gente tem uma substância que é a hialuronidase que dissolve ele. Só que ela não consegue dissolver tudo. E dissolver ele seria pra, voltar ao Pra voltar ao que era, mas não dissolve tudo. E além disso, quando você aplica muito ácido hialurônico, ele já tem estudos hoje em dia que mostram que ele induz a formação de gordura. Então você começa a ficar com o rosto mais cheio mesmo. Então a gente vê esse povo com os rostos meio deformados Outra por causa Madonna disso. Surgindo, tem várias, mas já tem várias aqui. Esses dias eu vi uma foto de uma blogueira. Gente, ela era linda, ela não precisava de quase nada, ela precisava de um toquezinho ali, um toquezinho. Fizeram uma harmonização nela, ficou terrível. Desarmonizou. Ficou terrível, ficou com a mandíbula assim, dava pra ver uma bola aqui. Eu falei, gente, a boca. E assim, o mercado no qual você, assim, a palavra concorre, né? São serviços disponíveis de saúde, mas é uma concorrência mesmo. Você é dermatologista. Imagino que seja a área específica para atuação nesse segmento, mas eu não sei, assim, na parte de estética, me parece que hoje tem outros ramos da medicina que a pessoa vê que tem uma... Esses dias eu vi o caso de um cardiologista que a gente estava conversando, que acho que percebeu que um procedimentozinho estético ali estava dando uma grana legal, começou a implantar também. Ele é cardio, mas ele está implantando. Você falou de dentista. Tem os esteticistas também, não sei se você pode aplicar ou não, mas tem procedimento. Então tem muita concorrência nesse mercado também, né? Então, isso é meio questão de legislação e dos conselhos de cada área, né? Então, por exemplo, no CRM, teoricamente você é médico, você pode fazer o que você quiser. Então, o cardiologista, ele pode ser dermatologista, se ele quiser. Ele só não pode falar que ele é dermatologista. Se ele não tiver feito... Ele não é cadastrado no CRM como dermatologista e ele não pode falar que ele é dermatologista, por exemplo. Mas ele pode realizar qualquer procedimento? Pode, só que o problema é, se der algum problema e a pessoa resolver entrar no conselho de ética, no CRM, enfim, na justiça, ele pode ser... Vão falar que ele foi imperito, que ele foi negligente, porque ele fez uma coisa, teoricamente, que ele não tinha toda a aptidão para fazer. Então, assim, as pessoas podem fazer, mas não é o mais indicado. E se ele falar que ele é dermatologista, por exemplo, ele também tá errado. Porque ele não pode falar que ele pode falar que ele é médico. Aí ele faz o que ele quiser. E aí, se der algum problema, ele vai sofrer as consequências de não ser a pessoa mais habilitada para fazer aquilo. Por exemplo, tem muito dermatologista que faz coisas de cirurgião plástico. Você pode fazer? Pode. Se der algum problema, o paciente vai falar, poxa, mas por que ele fez se ele não... Era melhor ter me encaminhado para um cirurgião plástico. Então, você pode sofrer com esse tipo de retaliação. Agora, das outras especialidades, aí é mais uma questão de legislação mesmo, assim. Teve uma época, há vários anos atrás, que tentou se passar a lei do ato médico
para esses procedimentos só poderem ser feitos por médicos, mas isso não passou e as outras especialidades, as outras áreas entraram com recurso e tal. Então, hoje em dia, dentista pode fazer injetável, acho que farmacêutico, se eu não me engano, pode fazer, fisioterapeuta, alguns podem fazer. Eles podem fazer. E o conselho deles não é tão chatinho quanto o conselho médico. Então, por exemplo, os dentistas, eles podem postar antes e depois na internet. Médico não pode. Entendeu? Eu já ouvi muito questionamento ético da parte dos dentistas, porque um médico não pode fazer propaganda de remédio, né? Mas o dentista, ele anuncia creme dental, não né? Exatamente. Então, o médico não pode nada dessas coisas de propaganda, de marketing. Então, ele não pode, teoricamente, associar o nome dele à marca. Ele não pode pôr antes e depois. E, teoricamente, então, assim, a blogueira que foi lá e fez e postou… Ela pode. Ela pode. Ele não, teoricamente, entendeu? Mas ela tá dizendo assim, mas ela postou antes e depois dela, dizendo, eu fiz nesse médico aqui, o médico reposta, mas não é ele que postou. Aí eu já não… Tem as nuances. Aí a gente tem que colocar tem um advogado. Tem que tomar cuidado. Aí põe o… como que é o nome? Põe o advogado, chama o CRM, sei lá. Mas tem essas nuances, assim, de vez em quando tem alguém que é chamado no CRM pra… eu acho que, assim, a gente tá vivendo também num momento em que… Olha só. Que as pessoas estão naquela questão… as pessoas estão numa questão de que eu preciso cuidar da minha imagem, né? Então eu vou como você disse, eu vou pro Instagram, eu vou pra uma situação XYZ, eu preciso cuidar da minha imagem. Então eu quero começar a fazer procedimentos, porque eu também tô olhando aqui, tô gravando um vídeo, tô achando que não tá legal. Nossa, isso foi uma coisa muito curiosa que aconteceu na pandemia. Porque as pessoas começaram a se ver muito no vídeo. Para fazer as reuniões online, que não tinha tanto antes, era mais presencial, aí na pandemia, então aí um monte de gente vinha, nossa, eu me vi no vídeo, tô horrível. E aí, como é que, sabe essa questão de que esses dias eu vejo algumas pessoas postar assim, você tem que cuidar da sua imagem, que você aparece no Instagram, e não sei o quê, então você não pode aparecer de qualquer jeito, você tem que estar sempre… E nós não estamos sempre arrumadas, né? Nós não estamos sempre arrumadas. Às vezes você sai da academia descabelado, né? Então, aí é uma questão de que você acaba passando uma imagem que não é a real. Mas eu preciso estar perfeita para estar nas redes sociais. E essa linha? Eu particularmente, eu acho que muita gente também se identifica com isso que eu vou falar. Mas quando o perfil da pessoa é muito assim, eu não gosto. Porque eu acho que ninguém, é isso que você falou, ninguém é perfeito 100% do tempo. Então, eu acho que a pessoa tem que mostrar como ela é. Lógico, você não precisa mostrar você lá descabelada assim que você acabou de acordar, sem maquiar. Não precisa, mas assim, se mostrar em momentos que você tá desmontada, eu acho que traz uma proximidade maior, você se aproxima mais quem tá olhando, porque ela se identifica mais com você. Então, eu, por exemplo, no meu Instagram, às vezes eu posto umas coisas, tipo, fora da dermato, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa que aproxima mais. Ninguém o tempo todo Isso montado. Me lembra o profeta da internet, Guilherme Elias, que agora está na Nova Zelândia, nosso editor anterior, que uma vez ele profetizou que para 2023 as pessoas não iam mais querer ver esses perfis fakes, onde… A pessoa tá sempre… não é que é fake, né? É fake porque a pessoa tá sempre feliz e ela tá sempre bonita. É fake. É fake. E que as pessoas agora vão querer ver você de mau humor, que você chutou o pé da mesa hoje, tá com o dedinho doendo, seu cabelo tá totalmente… Que eles querem ver vida real. Na verdade, o processo é aquela coisa, né? Assim… Parece, na verdade, pra mim, quando a gente olha pra essa questão, né? Tudo muito… É quase que um robô. Sabe? É quase que uma inteligência artificial ali, né? Então, assim, a cara tá já dura, que nem como se fosse um rosto de um robô. Não mexe, né? Fica aquela coisa esticada. Porque tem as plásticas. Você não sabe se tá feliz ou triste, não, né? Tá sempre com o mesmo semblante. Então, tem essa questão. Aí, sempre montado no look, sempre com fotos muito estratégicas. Realmente, isso vai fazendo com que, no meu ponto de vista, ela
isso não é sustentável. Não. Porque se eu for trocar uma ideia com essa pessoa fora daquele ambiente, ela não consegue se sustentar Não naquele consegue. processo. Então, eu acho que essa é uma questão, só que eu tenho uma crítica muito grande em relação a isso, sabe? Eu acho que, primeiro que, tudo que você começou relatando, eu me formei em medicina, fui lá, fiz 3 anos, mais 1 ano, mais tantos anos, até eu chegar onde eu cheguei hoje. E aí, quando você entra pro mundo online, parece que o que você viveu no offline não existe. Parece que zerou, assim, a barra e você precisa construir um negócio no online. Exato. Que você fala, mas eu não sei nem por onde eu começo a E aí construir tem isso gente aqui. que vai escolher o médico que vai, ou o profissional que vai, pelo número de seguidores. Uhum. Entendeu? Então, eu fui nesse porque ele tinha um monte de seguidor. E aí dá problema, porque a pessoa não viu a formação dessa pessoa, né? Então, nossa. E aí, assim, eu sou psicóloga, né? E vejo muito esse movimento também. Não atendo hoje, não faço processo clínico e tal, mas eu vejo esse movimento acontecendo. E isso, às vezes, outro dia eu falei, eu tenho raiva de marketing digital. O moço falou, o cara que trabalha com a gente fez assim, eu quero que você grave uma copy falando sobre isso. Eu falei, eu tenho raiva, porque tudo que você viveu, 20 Exato. anos de formado, tudo que você construiu, tudo que você estudou, todas as horas de dedicação, parece que se resume ao número de seguidores que você Exato. tem. Eu já me senti muito mal com isso. Já foi uma coisa que me deixou, assim, bem chateada em vários momentos. Eu falei, eu queria que não tivesse Instagram. Queria que isso não existisse, porque eu tenho que ficar fazendo videozinho com dancinha e não sei o quê. Aí, eu falei assim, olha, quer saber? Não vou lutar contra isso, vou fazer do meu jeito. Não vou ficar fazendo dancinha, porque não é meu perfil, não é minha cara, entendeu? Vou fazer o que eu acho que é pertinente. E aí, se a pessoa escolher o médico dela pelo número de seguidores, desculpa, mas assim, né? E aí eu acho que é Mas tem exatamente um isso. insight que a aqui gente- que é fundamental, que é o branding. A Paula, quando ela trouxe aqui, ela fala, olha, pela forma como eu me mostro, já vem o tipo de paciente Sim. com o qual eu quero me relacionar. E é aquela coisa, eu falei do bombadão lá, é muito isso, né? A forma como você se apresenta, o seu tom de voz, a sua fala, a sua roupa e o seu padrão estético vai gerar conexões Com certas pessoas, exatamente. Talvez aquela pessoa que vai no médico dermatologista por causa do número de seguidores nem seja o meu perfil de paciente, porque vai ser o cara que vai fazer a boca em um, o olho no outro, não sei, entendeu? Vai virar um espantalho ali, né? Vai ficar fazendo, a blogueira tal foi nesse cara, então eu vou nele. Aí depois, a blogueira Y foi naquele outro, então eu vou no outro. Entendeu? Talvez não seja o paciente que seja o meu perfil de paciente. Então, E assim, se a pessoa estiver com um problema psicológico mais profundo ali, de insatisfação com ela mesma e tudo mais, Exato. não tem dermatologista que dê conta dela Exato. nesse mundo, E né? tem O muita problema gente dela era assim. outro, né? Tem muita gente assim hoje em dia. Como você Exato. disse, lá o caso de uma blogueira que você disse que era linda, era se Gente, fosse fazer um Não detalhezinho, a precisava pessoa de nada. tortou a cara. né? Exatamente. É que o problema era mais Ele embaixo. É delicado com... Não sabe que eu sou sutil com as palavras. Ai, sem comentários, né? E vamos pra nossa lenha na fogueira? Bora lá então, Paula. Agora nós vamos para a nossa pergunta Lenha na Fogueira, cujo objetivo é inflamar as redes sociais com respostas polêmicas. Então não se sinta censurada. Fale Tá o que bom. vier à sua mente. Não pense muito, fale, viu? Paula, olha só. Quando nós falamos em produtos utilizados em tratamentos dermatológicos, o que vem na cabeça das pessoas é a questão da segurança e eficácia desses produtos, onde muitos podem conter ingredientes sintéticos e potencialmente perigosos à saúde. É isso mesmo, produtor? Então, Paula, qual que é a sua opinião sobre essa questão e como você lida com esses desafios em sua clínica? Isso é um assunto muito recorrente, né, hoje em dia, não só em dermatologia, mas em tudo, nos alimentos, nos outros produtos, enfim. Na dermatologia, a gente tem cada vez mais se preocupado com isso. Então, se preocupado tanto com os componentes, né? Então, tem vários componentes que são alergênicos. Então, a gente tem prestado atenção nisso, ou que depois de um tempo, né, foi usado e aí descobriu-se que não era legal para a pele, que podia ser tóxico. Então, hoje em dia, as empresas que fazem produtos dermatológicos, elas estão comprometidas com isso. Então, elas vêm tentando trazer embalagem sustentável, com reciclável, refil, falar, olha, aqui não tem parabenos, aqui não tem tal substância que não é legal. O protetor solar, né, que antigamente era uma coisa que as pessoas tinham um preconceito porque achavam que era tóxico e tal, cada vez mais tem essa transparência.
Eu gosto muito de produto pronto, tem muito dermato que manipula, eu gosto muito de produto pronto porque eu tenho um controle maior sobre isso. Eu acho que os manipulados, lógico, tem farmácias muito boas, mas você não consegue controlar onde o paciente vai fazer em todas as vezes. Então, eu gosto muito dos prontos, porque os laboratórios, eles têm se comprometido com isso. E uma outra coisa que tem acontecido mais, um movimento um pouco mais recente, é a questão de cruelty free, assim mesmo, né? De não testar em animais e tal, de ser os cosméticos veganos, os dermocosméticos veganos. Então, as empresas também estão se comprometendo cada vez mais em trazer produtos assim. E muitos pacientes questionam, né? Perguntam, como que esse produto é testado? Esse produto tem isso, tem aquilo, é mais pro natural. Então, a gente tem olhado cada vez mais os componentes, os produtos, tem marcas que se engajam mais nessa questão. Então, é uma coisa que tá muito em foco hoje em dia. Você percebeu o viés, né, cognitivo aqui do nosso produtor? Como assim? Porque ele é veganinho, né? Ele é vegano! Olha, por isso que ele eu quis não fazer essa perguntinha. sabia! Ele não chega a ser vegano, ele é vegetariano. Ele está no caminho para tornar-se. Então porque é uma preocupação. Já tive alguns pacientes, eu tenho uma listinha lá, produtos não testados, nananã. Paula, e aqui, assim, qual seria a sua dica / recomendação para um profissional que está aí recém-formado, está começando carreira e vai passar por todas essas etapas que você viveu, do consultório, a crise financeira, vou falir, não vou, o renascimento. Quais atalhos você recomendaria para que ele sofra menos nesse processo de aprendizagem? O futuro. Uma pergunta sempre cheia de incertezas e especulações. Olha, eu acho que a gente tem que controlar a ansiedade, porque o processo é lento. Então, imagina, pra você atender todos os dias no consultório, você tem que ter uma carta grande de pacientes. Isso não é de uma hora para outra, né? Então, o que eu aconselharia é ter paciência e aos poucos, né? Tem que botar um pouco as caras, mas com o pé no chão. Não pode também se jogar loucamente, mas também não pode ficar muito retraído, porque senão você não cresce, né? Mas ter paciência, não segurar a ansiedade. Acho que no começo, começar o consultório, ter alguma outra coisa para ser uma fonte de renda mais fixa, e aí aos poucos saindo disso. Às vezes a gente trabalha em laboratório, trabalha em algum check-up, alguma coisa, vai saindo disso e aí vai ficando. Se a ideia for a pessoa ficar só no consultório dela, vai ficando só no consultório dela, né? Então eu aconselharia isso, ter persistência, controlar a ansiedade que demora mesmo, e acho que é basicamente isso. Vou jogar duas curiosidades pessoal. Agora, o momento aproveitando a presença do convidado para jogar. Você não vai fazer consulta com a doutora agora, né? Duas perguntas rápidas que talvez, com certeza, é a dúvida de muitos que estão nos ouvindo agora. Olha, também. Até o padre do meu casamento, quando eu fui fazer aquela entrevista pré-casamento com ele me perguntou: o que é essa pinta aqui? Então, tá vendo? Ela já está acostumada com isso. Mas, doutora Paula, duas curiosidades que eu gostaria de ver respondidas por você. Uma que já é antiga e uma que surgiu essa semana. Antiga. Sol das 10 às 3 da tarde, que não pode tomar de jeito nenhum sem protetor. Mito ou verdade? E segundo ponto, que essa semana que eu fiz um teste genético, achei o máximo. E veio ali a parte tá na moda isso tá agora, na moda, né? E me chamou a atenção ali a parte dos telômeros. Que aí eu vi lá que tem pacientes que têm predisposição para ter telômeros longos, e o meu gene não tem lá o tal do telômero alongado. Mas aí fui pesquisar na internet, que eu fiquei interessado, e eu vi até um laboratório lá, não sei se confiável ou não, que vende telomerase, alguma coisa assim, para tentar aumentar os seus telômeros. É mito ou verdade também? Posso aumentá-los ou não? E aí eu prometo Cuidado, que eu já vai libero fazer a automedicação. Cuidado com a resposta. Pode começar assim, recomendo que você não se medique. Recomendo que você não se medique. Bom, a parte da exposição solar, realmente a gente deve evitar, porque esse é o momento do dia que os raios solares, UVA e UVB, estão penetrando mais a atmosfera e vão estar mais fortes, usando um termo mais fácil de entender, eles vão estar mais fortes. E realmente, se você se expuser neste momento do dia sem protetor solar, você aumenta o seu risco de ter câncer de pele, né?
e aumenta o seu risco de envelhecer, ter mancha, etc. Então, assim, não é que, saí um dia pra almoçar, não passei protetor, vou morrer. Não é assim. Mas, assim, evitar. Mais 30 anos fazendo Corri isso. todos os finais de semana, durante 2 horas no sol, sem passar protetor. Joguei beach tênis a tarde toda, sem passar então, protetor. Aquela teoria da conspiração de que isso é propaganda de laboratório pra vender protetor, não é. Não é. Tá bom. Não é, e é cada vez mais uma coisa que a gente tem visto muito em paciente mais jovem, assim, câncer de pele, sabe? Tá. Porque as pessoas, assim, ficam muito no sol e não passam protetor. Hoje em dia, a cultura de protetor tá um pouco melhor. Mas há uns anos atrás, assim, as pessoas passavam Coca-Cola pra bronzear, ninguém usava protetor, então é uma coisa... E eu tô com o formulário aberto aqui, posso comprar telomerase ou não? Então, essa coisa da telomerase, vou ser sincera com você, não sei, mas eu acho que não. Eu acho que, pelo que eu sei, assim, de genética, a gente teria que conversar com uma pessoa que estudou mais genética. É um laboratório da Flórida. Mas uma pessoa que estudou mais genética tem mais novidades a respeito disso, porque eu estudei isso só na época da faculdade. Mas eu não acredito nisso daí, não. Acho que é golpe. Vira e mexe, paciente me manda mensagem. Pra comprar. Vira e mexe, paciente me manda mensagem no Instagram assim: olha isso, doutora. É verdade ou é golpe? É golpe. 90% das vezes é golpe. Seu cabelo vai. Se é careca, seu cabelo vai crescer de hoje pra amanhã, só com esse tônico. A sua pele vai ficar esticada sem. 90% é golpe. Os pacientes me mandam muito isso. Então é golpe. Não vai conseguir. Quase cai no golpe. Muito obrigada, Paula. Foi muito bom. Obrigada a vocês. Bater papo com você, falar sobre empreendedorismo, os desafios aí que nós estamos vivendo. Nós falamos sobre empreendedorismo, medicina, estética, ética, psicologia. O papo foi bastante completo coisa. hoje. Foi complexo. Completo. E complexo também. Também. Paula, como que as pessoas te encontram eu sei que você adora o Instagram, tá postando todo o tempo lá. Como que eles te encontram no Instagram, site, o que você quiser. Deixe suas redes e contatos. Tá, joia. Então, o meu Instagram é @doutorapaulasanches. Sanches é com Z no final. O meu site é doutorapaulasanches.com.br e o Facebook também é Doutora Paula Sanches Dermatologia. Pode mandar perguntas que ela responde lá, viu? A gente pergunta se é golpe ou não. Então, muito obrigada a todos os ouvintes aí do podcast. Vocês já sabem, nos sigam nas redes sociais. No Instagram, mentes.em.foco. No YouTube, podcast Mentes em Foco. Compartilhe esse programa com pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. O Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria, o RH estratégico que a sua empresa precisa. Saiba mais no site www.perfixconsultoria.com.br. E se você quer ser um patrocinador oficial do nosso programa, com vários benefícios, entre em contato com a nossa equipe. Muito, muito, muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigado, doutora. Obrigada. Até a próxima, Valeu, pessoal. humanos.